Boa noite, caros alunos, caras alunas. Estamos aqui reunidos para dar continuidade ao nosso curso de recursos hídricos. Se você ainda não sabe quem eu sou, vou me apresentar para vocês. Sou o professor Tiago Augusto Domingos, sou geógrafo, mestre em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. E na aula de hoje a gente vai falar sobre as características da água, poluição e tratamento de água. Acho que antes de iniciarmos as nossas atividades dessa aula, é pertinente dizer a vocês, que a gente vai trabalhar com características gerais da água, tá ok? Esse elemento que é tão primordial para a nossa vida. A gente vai falar também um pouco a respeito de poluição. Não vamos nos estender muito a respeito da poluição, porque vocês terão disciplinas que tratam dessa questão com uma forma mais aprofundada, tá bem? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre poluição, vamos falar de contaminação de aquíferos e depois a gente trabalha também a questão de tratamento da água. O que é importante para falar para vocês sobre o tratamento da água? O seguinte, a gente não vai trabalhar tratamento de água para consumo humano, tá bem? A gente vai trabalhar tratamento de águas residuais. Se você quiser saber a respeito de tratamento para consumo humano, aconselho vocês a observarem a portaria, tá, do Ministério da Saúde, número 29.000, tá? Ou melhor, 2.914 de 2011, que é a portaria que trata sobre potabilidade da água, que vem substituir a famosa portaria 518, tá? Então, repetindo o número da portaria, 2.914 de 2011, onde vocês vão ter ali, então, as características para água para consumo humano, tá? Não é água de invase, não é água chamada água mineral para invase para consumo humano, tá? Mas é água de abastecimento para a população, tá bem? Se você então quiser saber mais a respeito da questão de tratamento de água para consumo humano, já tem então a situação aí para vocês, tá? A gente vai trabalhar conceitos gerais a respeito de tratamento de águas residuais. Como de praxe, eu gosto de iniciar as aulas, mostrando para vocês as referências bibliográficas que balizaram a construção dessa aula. Vamos lá para a câmera de documentos, então, se for possível, a gente ir para a câmera de documentos. O que nós temos aí? O Decifrando a Terra de novo. Por que eu trago ele outra vez? Porque a parte que fala de poluição de aquífero, a gente utilizou o Decifrando a Terra, organizado pelo Wilson Teixeira, e ele foi lançado pela editora Companhia Nacional, tá? Companhia Editora Nacional. Outro livro importante para a nossa aula foi Águas Doces no Brasil, que eu disse a vocês que iam acompanhar todas as nossas aulas, tá? Coordenado pelo Aldo Rebouças, pelo Benedito Braga e pelo José Tondizi, tá bem? Um outro livro importante que a gente teve para essa aula, que todo mundo tem acesso, é o livro Introdução à Engenharia Ambiental. Esse livro vocês têm disponível na biblioteca digital e eu acho que vale muito a pena consultá-lo, tá? Porque ele traz diversas informações a respeito do meio ambiente. E tem um capítulo só sobre a água, onde a gente retirou inclusive a figura de autodepuração que a gente vai utilizar nessa teleaula, foi retirado desse livro, tá? Introdução à Engenharia Ambiental, que todos vocês podem ter acesso a ele. Teve mais bibliografia que a gente utilizou, tá? Sites de internet que trabalham questão relativa a tratamento de água. Tem muito material. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, o próprio YouTube traz bastante informações, tá? A gente tem filmagens de estação de tratamento de água da Sabesp, beleza? E tem N coisas sobre tratamento de água espalhado pela internet que pode ser de valia para aqueles que pretendem, enfocar os estudos e buscar, quem sabe, profissionalmente algum cargo nessa área, tá bem? Espero que você se interesse pelo assunto, porque esse é o nosso maior objetivo, então, da teleaula, tá bom? Tá certo? Vamos fazer o seguinte, iniciar a nossa aula chamando o quadro pela primeira vez. Você vê o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar características físicas, químicas e biológicas da água, tá? Vamos parar um pouquinho aqui nas características físicas, vamos enfatizar a questão de cor, turbidez, sabor e odor. Vamos lá, um de cada vez? Primeiro, o que vem a ser a cor? É sabido por todos que a água, para consumo humano, ela deve ser insípida, inodora e incolor, tá? A água, então, pura, ela é incolor, beleza? Isso, claro, para todo mundo, né? A cor da água, ela está relacionada com a seguinte coisa, com a reflexão, tá, de determinados comprimentos de onda da banda do visível, tá bem? O que a gente quer dizer com isso? Vocês enxergam a cor de qual forma?
vocês enxergam a cor da seguinte maneira, tá? A luz branca, ela tem todas as cores, tá bem? A gente chama isso de espectro do visível, faz parte do longo espectro eletromagnético, tá? Que vai desde as micro-ondas até onda de rádio e TV, tá bom? No mais ou menos próximo ao centro existe o que a gente chama de banda do visível, que tem todas as cores que a gente vê no arco-íris, tá bem? O que acontece é o seguinte, quando a luz incide sobre um corpo, tá? Ela vai fazer o quê? Ela interage com aquele corpo. De que maneira ela interage com aquele corpo? Parte é absorvida, parte é refletida. Vocês estão enxergando atrás de mim aqui essa representação do planeta Terra, onde você vê a água azulada pelo seguinte motivo. A gente tem luz branca aqui dentro do estúdio, tá? Essa luz branca rebate aqui, tá? Bate no cenário de fundo e reflete o azul. Como é que ele faz isso? Ele absorve todos os comprimentos de onda e reflete o azul, tá bem? A camisa dela, que é preta, o que acontece? Acontece o seguinte, a luz bate nela e ela absorve todas as cores, tá bem? Então, o preto, a gente não tem cor, tá? O branco, por outra vez, é a soma de todas as cores. Já que a gente está falando de cor, a gente está falando de cor da água, quando a coloração da água está alterada, é porque ela tem, então, uma reflexão de determinada banda do espectro do visível, tá? A cor é medida numa escala, tá bem? Que varia de 0 até 100. Uma escala que a gente chama de UC, unidade colorimétrica, tá bom? De 0 a 100 varia, chama-se unidade colorimétrica. E a alteração da cor, ela está atrelada à presença de matéria orgânica, tá bem? Matéria orgânica pode alterar a cor. Substâncias metálicas, como por exemplo o ferro e o manganês. A presença de humus, presença de turfa, presença de algas ou também, né, a gente pode falar dos efluentes, principalmente os efluentes industriais. Aí nós temos algumas cores da água. A cor azul significa que a água tem pouco material em suspensão, tá bem? A cor verde significa que provavelmente aquela água ela está contaminada por fitoplâncton, tá bem? Ou há a presença de fitoplâncton ou de outras algas na água, tá? O que mais? Vermelho, a gente pode estar associado a diferentes tipos de algas, né? Inclusive a gente tem o fenômeno da chamada maré vermelha, que é decorrente de algas, tá ok? De proliferação de algas. E a água pode parecer também amarela amarronzada, que aí a gente vai ter essa coloração sendo atribuída a compostos orgânicos ou solo, tá? Tem uma diferenciação importante a ser feita, que é o que a gente chama de cor aparente e cor verdadeira, tá bem? Quando a gente tem uma coloração da água, às vezes ela pode estar sendo mascarada pela turbidez. Turbidez é algo que a gente vai falar logo em breve, tá? Mas a gente faz o seguinte, a gente coloca a água dentro de uma centrífuga, separa o material, tá ok? E aí a gente analisa a coloração da água. O que a gente tinha como coloração aparente, anterior, já que estava misturada a cor com a turbidez, passa a ser então o que a gente chama de cor verdadeira. Tá bom? Então falamos da cor. Segundo o que a gente ia falar, era a respeito da turbidez. Turbidez, não confunda a turbidez com cor, tá? Por favor, não confunda a turbidez com cor, porque a turbidez é a dificuldade que a luz tem de atravessar uma certa quantidade de água, tá bem? Então a turbidez é essa dificuldade que a luz tem de atravessar a água. E ela vai ser causada por materiais em suspensão, como por exemplo, solo, matéria orgânica, micro-organismos, tá bem? E isso aí influencia, a gente está falando então da dificuldade da luz adentrar a água, então a turbidez influencia de uma maneira direta na fotossíntese, tá bem? Então se a água for muito turva, a gente vai ter a diminuição da fotossíntese. Para abastecimento humano, tá? A turbidez não deve ultrapassar 5 UNT. O que é UNT? Unidade nefelométrica de turbidez. Voltando, tá? Para consumo humano, a água não deve passar 5 UNT, que significa unidade nefelométrica de turbidez, tá ok? E essa escala nefelométrica de turbidez, ela varia de 0,1 até 1000. O que mais a gente tem para falar agora? Sabor e odor, tá? A gente falou que a água, então, em condições para consumo humano, ela não deve ter, né,
gosto, também não deve ter cheiro. Então tá, a gente vai ter que sabor e odor são normalmente associados, então a gente vai trabalhar de uma forma conjunta os dois fatores, tá bom? Quem que altera a cor e o sabor? Normalmente a gente tem associação de materiais orgânicos e inorgânicos. Materiais orgânicos que são passíveis de alteração do odor e também do sabor da água. Em primeiro lugar, esgoto. Extremamente desagradável, né? Desagradável, mas o esgoto na água ele vai trazer alteração de odor, vai trazer também alteração no sabor da água. O que mais? Efluentes industriais. Aí a gente pode separar efluentes de tinturaria, tecelagem, indústria de papel, tá ok? Temos diversas indústrias, então, que acabam jogando efluente nas águas, que pode alterar o sabor e o odor da água. O que mais? Matéria orgânica em decomposição, fica aquele cheiro de podre na água, tá ok? Também alterando o sabor da água. O que mais que a gente pode falar? De compostos inorgânicos. Ferro, o manganês, cloreto. Tem um cloreto muito famoso que todo mundo conhece, que é o cloreto de sódio, NaCl, vulgarmente conhecido como sal de cozinha, tá bem? O sal de cozinha, obviamente, altera o sabor da água, transformando ela em uma água salgada. Tá ok? E o que mais? A gente tem gases, como gás sulfídrico também, que acaba repassando à água um cheiro de ovo podre, tá bem? Então a gente falou das condições físicas da água, acho que tem mais uma que a gente poderia destacar, que é a temperatura. O que é a temperatura? A temperatura vai ser em quantos graus Celsius, por exemplo, ou graus Fahrenheit ou graus Kelvin, uma determinada água se encontra. A gente vai ter o lançamento de águas em temperaturas em desacordo com, por exemplo, um determinado curso hídrico, a partir do que, né? Água sendo lançada de torre de resfriamento, por exemplo, ou então de despejos industriais que utilizaram aquela água e estão devolvendo ela para a natureza com uma temperatura diferente da qual foi coletada. E a temperatura traz grandes riscos para os ambientes aquáticos, porque a ictiofauna, né, os peixes de determinado rio, eles são muito sensíveis à variação de temperatura. Então, se você, por exemplo, acaba lançando uma água a 40 e poucos graus no rio, você vai ter naquela região uma alteração sensível da qualidade da biota local. Tá ok? Então, falamos das nossas propriedades físicas, vamos voltar para o quadro novamente. Agora a gente pega e foca nas características químicas. Vamos falar sobre dureza, salinidade, agressividade, alcalinidade, o nitrogênio, DBO, DQO, o flúor e o cloro. Tá bem? Vamos lá, um a um. Vamos começar falando a respeito primeiro da dureza da água. Primeiro lugar, água dura não é gelo. Tá bem? Gelo é água congelada. Água dura a gente vai estar falando do quê? Está relacionada à concentração de cátions de cálcio e magnésio, que normalmente estão associados a ânions de carbonatos, bicarbonatos, sulfato e cloreto. Tá? Tem como característica seguinte: em contato com o sabão não faz espuma, tá bem? Então, talvez você, na sua região ou em algum lugar que você já tenha ido viajar, você pode ter percebido que na hora de tomar banho o sabão não faz espuma, né? O sabonete não faz tanta espuma como você está acostumado. Resultado disso aí, tá? Resultado disso aí é que existe um consumo maior de água para tentar fazer o quê, né? A limpeza, já que a gente não está tendo, né, o sabão fazendo espuma. O que mais que a gente tem de problema? Outro, ela tem propriedade laxativa, tá? Desagradável, né? Ela tem propriedade laxativa, então o consumo muito alto dessa água pode trazer, né, o que? Um efeito laxativo desse consumo. O que mais? Nas indústrias provoca incrustação em caldeiras e tubulações. Então, às vezes, para ser utilizada na água, tem que fazer uma na indústria, essa água para ser utilizada na indústria, às vezes ela passa por um processo de desmineralização para que não traga problemas para as tubulações e, por exemplo, né, para caldeiras. Entupimento em caldeiras é algo extremamente perigoso. Falamos então de dureza, agora a gente passa a falar de salinidade. A gente está falando então de sais dissolvidos na água, isso é muito comum, a água traz sais dissolvidos, tá? Mas a gente está falando do que agora? De uma quantidade maior, tá? De bicarbonatos, sulfatos, cloretos, tá bem? O que a gente vai ter?
A salinidade muda o sabor da água. Quando a gente discutiu sabor e odor, a gente falou que o sal mudava o sabor. Agora a gente está falando de salinidade, a gente vai falar que muda o sabor, tá? E também, assim como a água dura, ele traz propriedades laxativas, o alto consumo, tá bem? Já que a gente falou de sal, vamos recordar o que a gente falou na aula anterior a respeito da CONAMA 357 de 2005. A gente classificou como águas doces aquela que tem salinidade inferior a 0,5 por mil. Chamamos de águas salobras aquelas que têm salinidade superior a 0,5 por mil e inferior a 30 por mil. Chamamos de águas salgadas aquelas que têm salinidade superior a 30 por mil, tá? Só para retomar isso que a gente já falou, lembrá-los que a gente discutiu a respeito da CONAMA 357, tá? Já que ela é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa aula. Já que a gente está discutindo a respeito de salinidade, a água do mar é salgada, tá? Você pode ter passado, ou conhece alguém que tenha passado, episódios de tomar um caldo no mar. O que a gente quer dizer com tomar um caldo? Eu não sei trazer isso numa palavra um pouco mais técnica. A gente chama isso de um pequeno afogamento, vamos dizer assim. Você acabou indo no mar e acabou tomando um caldo, tá bem? Acabou tomando uma quantidade enorme de água do mar. Você pode sofrer com processos, né, com o efeito laxativo da água do mar. Ou quem sabe até pode causar vômito também, tá? Então, e fica a dica para vocês e as problemas decorrentes do excesso de salinidade na água. Então tá, falamos de dureza, falamos de salinidade, vamos falar agora de agressividade, tá bom? Águas agressivas não são águas que saem batendo aí em todo mundo. Águas agressivas são aquelas que têm propensão à dissolução de carbonato de cálcio na presença de CO2 livre. Se ela tem propriedade, então, tá bem, de dissolução de carbonato de cálcio, ela tem uma propriedade de atacar, né, estruturas de cimento, como determinadas tubulações de tratamento ou até mesmo de distribuição de água. Água agressiva é aquela, então, que acaba dissolvendo carbonato de cálcio. Difere-se um pouquinho do que a gente chama de água corrosiva. A água corrosiva é aquela que ataca metais, tá bom? A água corrosiva ataca metais, a água agressiva ataca o quê? Carbonato de cálcio que tem, por exemplo, né, em cimento. Tranquilo? O que é água agressiva? Vamos passar para o próximo. Alcalinidade. A alcalinidade, ela é provocada por sais alcalinos, como por exemplo, sódio e cálcio, tá bom? É o resultado da alteração, ela resulta em alteração de sabor e também influencia no tratamento da água, tá bem? Então, se a alcalinidade for muito grande, a gente vai ter essas alterações, vai ser necessário fazer a correção da alcalinidade dentro das estações de tratamento. Falamos de alcalinidade, vamos falar do nitrogênio. O nitrogênio merece um carinho especial, tá bem? Por que merece um carinho especial? Porque a gente vai ver que ele é ótimo para você, né, reconhecer poluição. Vamos lá. A gente tem 4 formas de aparecimento do nitrogênio, tá, nas águas. A gente vai ter o oxigênio molecular, o N2, a amônia, o NH3, o nitrito, isso aí, NO2 e o nitrato, NO3. Tá bem? O nitrogênio, então, amônia, ele é tóxico, tá bem? E ele é indicativo de contaminação por esgoto bruto, efluentes industriais ou fertilizantes, tá bem? Então, para você que vai estudar poluição da água, o amônia pode ser, então, indicativo de poluição por esgoto bruto, por efluente industrial ou fertilizantes. Vamos falar do nitrito? O nitrito indica uma decomposição parcial de matéria orgânica, tá? Então se difere da amônia, beleza? E o nitrato, ele é a principal forma de nitrogênio encontrado na água e a principal fonte de aparecimento disso aí é despejo de animais e humanos. Tranquilo, então? A gente falou, então, do nitrogênio molecular, da amônia, nitrito e nitrato. Então tá. O que tem de importante para retirar disso aí? Tem importante o seguinte, que é possível, então, que a gente faça a associação da poluição com a relação da forma de nitrogênio que está sendo encontrada, tá bom? Por que isso? Porque a predominância de nitrogênio orgânico e amoniacal, tá bem? Amoníaco, indica que a fonte poluidora, ela é próxima.
tá bom? Então, se a gente tem nitrogênio orgânico ou amoniacal, a gente tem indicativo de que a fonte poluidora ela é próxima. Mas se a gente tiver predominância de nitrito e nitrato, indica que a fonte está distante, porque já houve oxidação do nitrogênio, tá bom? Então, para quem quer estudar a poluição da água, fica muito atento à questão do nitrogênio, por isso aí que a gente estava dizendo. O nitrogênio, então, ele vai ser indicativo de fonte de poluição e também da idade dessa poluição, tá? Então tá bem. O que mais a gente vai falar agora? DBO, demanda bioquímica de oxigênio. A DBO é outro carinha que agora vai começar a fazer parte do seu vocabulário, tá bom? Por que ela vai começar a fazer parte do seu vocabulário? Porque a análise de qualidade da água, tá bem? Demanda levantamentos de DBO. O que é a DBO? Demanda bioquímica de oxigênio. Tá? Ela é a quantidade de oxigênio necessário para oxidar matéria orgânica biodegradável sobre condições aeróbias, tá bom? Repetindo, é a quantidade de oxigênio, desculpa pelo nitrogênio, tá? Voltando. Quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica biodegradável sobre condições aeróbias, beleza? Ela indica a quantidade de oxigênio, então o que ela faz? Ela indica a quantidade de oxigênio que é necessária para a respiração de micro-organismos em ambientes aquáticos, é para isso que ela serve, tá? Em laboratório, como é que é feito em laboratório o levantamento? Em laboratório, observa-se o oxigênio consumido em amostra durante 5 dias a 20 graus Celsius. Então, aí a gente tem a DBO 5. Se você vê, então, escrito em algum lugar, DBO 5, significa o quê? Né? A quantidade de oxigênio consumido no laboratório em 5 dias. Existe também a DBO 20, que é essa análise em 20 dias. Beleza, a DBO? Passemos para a irmã dela, tá? Prima, não é tão assim, tão parente não, tá? Prima, a DQO. O que vem a ser DQO? DQO é demanda química de oxigênio. Tá bem? O que significa DQO? Quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria orgânica, aí, ó, a partir de um agente químico que é associado. Normalmente, utiliza-se o chamado dicromato de potássio, que é K2CR2O7. Ele é extremamente oxidante, tá? Então, por isso que ele é utilizado para fazer análise de DQO. Se a DBO demora 5 ou 20 dias, a DQO ela pode dar resultado em até 2 horas, tá bem? Existe uma relação entre DBO e a DQO? Existe sim uma certa relação entre DBO e DQO. Por exemplo, se a gente tem uma demanda bioquímica de oxigênio, a gente pode ter uma demanda química de oxigênio também elevada, tá? Mas só que a gente não tem como estabelecer um parâmetro de sobe X DBO, sobe mesmo X de DQO, tá? Então, existem algumas diferenças entre ambas que são importantes serem anotadas, tá ok? Então, beleza, falamos da DBO, falamos da DQO e esses dois também nos remetem a pensar sobre o OD. Quem que é o OD? OD é o oxigênio dissolvido. Quanto menor for a quantidade de oxigênio dissolvido, maior vai ser a DBO, maior vai ser a DQO, tá bem? Então, DQO e DBO com valor alto significa que a qualidade da água é baixa. O oxigênio dissolvido alto significa que a qualidade da água é boa, tá ok? Então, nós temos essas diferenças aí que são fundamentais a serem anotadas, beleza? Quem mais que a gente tem para falar? Falamos da DBO, da DQO, vamos falar do flúor. O flúor, que é um cara muito interessante, tá bem? Que ele é introduzido na água do nosso país para fazer o quê? Prevenção de cárie, tá bem? Então, em quantidades ótimas, o flúor é excelente para fazer o quê? Prevenção das cáries. Só que é o seguinte, em excesso, o flúor pode trazer problemas, pode trazer o que a gente chama de fluorose dentária ou, em casos mais graves, a fluorose óssea. Há em determinados locais que existe uma quantidade muito grande de flúor, né? Naturalmente, as rochas naturalmente têm uma quantidade expressiva de flúor. Conforme a água vai passando por essas rochas, ela vai dissolvendo esse flúor e o flúor fica, né, retido nessa água. Conforme a pessoa vai consumindo essa água, ela pode ter um problema que a gente chama de fluorose dentária. A priori, a fluorose dentária deixa, né, os dentes muito brancos, tá bem? Extremamente reluzentes, dando um aspecto, né, de propaganda de pasta de dente.
Só que conforme o tempo vai passando e o consumo daquela água dá-se continuidade, a gente tem que aquele dente começa a ficar amarelado, ele começa a ficar podre e ele vem a cair. Tá? Em casos mais graves, a gente tem problemas de formação óssea, também a gente tem associação, tá? Seríssimas de má formação de ossos com problemas decorrentes do flúor. Um exemplo que a gente tem, região nordeste do estado do Paraná, região sudoeste do estado de São Paulo. Naquela área a gente tem um aparecimento, né, casos de fluorose dentária, fluorose óssea, né, natural, tá bem? Pelo excesso de flúor natural da água. O que mais que a gente tem para falar? Cloro. Cloro é um outro cara interessante porque ele é um eficiente, mas muito eficiente mesmo, desinfectante, largamente utilizado no tratamento de água, tá bem? Ele é desinfectante, então ele inibe, ele impede a proliferação de bactérias. Só que aí a gente tem a seguinte situação. Em excesso de cloro, a gente vai ter irritação de olhos, a gente vai ter irritação do nariz, irritação da garganta, a pele e o cabelo ficam ressecados com excesso de cloro. Se você nadou numa piscina cheia de cloro, você deve ter passado por essas desagradáveis experiências, né? O que mais que a gente tem para falar de característica química? Tem um cara também importante que é o pH. pH, tá bem? Que a gente vai ter então, ele vai determinar se a água é ácida, neutra ou então alcalina, beleza? Aí a gente tem o seguinte, o pH, ele é muito importante para fazer o quê? Tá? Para definir, para compreender, para estipular como é que vai ser o sistema de tratamento da água, porque determinadas etapas do tratamento da água depende de pH excelente, tá ok? O que a gente tem para falar então sobre isso? Que pH muito baixo a gente vai ter águas corrosivas, tá ok? E pH alto a gente vai ter então problemas de incrustação, como a gente falou das águas, né, alcalinas, tá bom? Beleza? É isso que a gente tinha para falar de características químicas da água. Vamos voltar para o quadro mais uma vez? Quem temos aí? A água, né? Características biológicas da água. Para falar sobre algas e micro-organismos patogênicos. Vamos falar primeiro da alga. Alga, em primeiro lugar, as algas, elas são fundamentais, são extremamente importantes para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, tá bom? Por quê? Elas produzem oxigênio a partir da fotossíntese, né? Formulinha da fotossíntese, acho que vocês já devem ter ouvido falar, a gente tem, né? 12 de água mais 6 de CO2 na presença de luz, C6H12O6 mais 6 de água, 6 de O2. Também ele pega, a partir então de elementos inorgânicos, vai ter a produção de material orgânico e liberação de oxigênio, tá bem? Esse oxigênio é fundamental para o quê, né? Para a sobrevivência das comunidades aquáticas, tá? Só que a gente tem o seguinte: excesso de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, vai resultar numa proliferação extrema dessas algas, resultando em algo que a gente chama de eutrofização. Eutrofização é um conceito que a gente trabalha em breve, tá bom? Então tá, a gente vai ter problemas associados à questão de alga. Primeiro, diminuição da balneabilidade. As pessoas não costumam, né? Não é agradável você nadar em regiões onde há proliferação de alga. O que mais? Odores, tem um odor característico de matéria podre, também resultado da proliferação de algas. O que mais? Mortandade de peixes, excesso de algas resulta na mortandade de peixes. O que mais? Aumento de tratamento, tá? Do custo do tratamento da água para consumo humano, então a gente tem um aumento desses custos. O que mais? Pode trazer problemas à navegação e também pode trazer prejuízo às hidrelétricas. Já que a gente está falando de alga, existe uma alga bem famosa chamada cianobactéria. E a cianobactéria, ela está presente praticamente em todos os lugares onde tem água, tá ok? Ela produz uma toxina chamada de cianotoxina, que é liberado de dentro dessa célula quando ela sofre uma agressão. Por exemplo, uma agressão por cloro. A gente não joga cloro na água para desinfectar, para matar a bactéria? Então, quando a gente joga cloro na cianobactéria, a gente vai ter o rompimento da parede celular dessa célula, desse micro-organismo, tá bem? Ele é formado por uma célula única. Ela se rompe. Dentro dessa célula existe uma toxina, que a gente vai chamar de cianotoxina. Conforme a gente rompeu a parede celular, então, dessa bactéria, essa cianotoxina, ela vem à água.
tá? E qual que é o problema disso aí? Vou dar 2 exemplos de problemas que a gente teve. Se algum aluno, tá, mora ou conhece essas histórias, pode mandar pra gente aqui que nossas queridas tutoras encaminham aqui na frente, aí a gente discute mais aprofundado. Ó, um foi na represa de Itaparica, lá na Bahia, tá ok? Onde a gente teve 2.000 casos pelo consumo de água, 2.000 casos de gastroenterite, resultando em 88 mortes pelo consumo dessa água, tá? Expressivo número, hein? 88 mortes pelo consumo da água, se eu não me engano foi na década de 1990 esse caso. Em Caruaru, tá? Em Caruaru, esse eu sei a data, foi em 1996, a água contaminada por cianotoxina, ela foi utilizada na hemodiálise, tá bem? Então a gente teve 116 pacientes afetados com doenças e lesão no fígado, resultando também em 52 mortes. Reside um grande problema quando a gente fala da cianotoxina, já que a gente está falando também de tratamento de água para ser humano, a gente está dando umas pinceladas a respeito disso, que é o seguinte: nossas estações de tratamento de água não retiram a cianotoxina da água, tá? Então tem que se evitar uma forma disso acontecer. A gente não pode deixar haver a proliferação dessas algas, porque aí a gente vai ter uma redução, tá, dos problemas decorrentes da proliferação de algas. É fácil evitar a proliferação de algas? Nem tanto. E a gente vai entender o porquê até meados dessa aula, tá bom? Faltou mais um cara para a gente falar, que foi o cara micro-organismo patogênico. Micro-organismo patogênico, a gente está falando a respeito de bactérias, a gente está falando de protozoários, a gente está falando de coliformes fecais, que é indicativo de poluição por esgoto, né? Que também é um tipo de bactéria. A gente está falando, então, que isso a gente tem, né, um maior indicativo de problemas relacionados a micro-organismo patogênico, é a famosa Escherichia coli, tá? A E. coli, famosíssima pelo seu nome delicado, né? Você usar o nome E. coli, tá? A E. coli, então, ela é indicativo não, ela é o resultado de contaminação por dejetos humanos. E. coli que ficou bastante famosa há cerca de 3 anos, quando a gente teve uma infestação na Europa de uma superbactéria E. coli que acabou, né, resultando na morte de algumas pessoas. Falamos dos nossos, então, características físicas, químicas e biológicas da aula. Espero que isso tenha servido de introdução para a aula de hoje. E a gente segue reto o nosso caminho aí, indo falar agora sobre o quê? Vamos lá para o quadro. Poluição e contaminação da água. Poluição. Vocês vão ver bastante definição de poluição na vida de vocês, tá? Então não vou me alongar por aqui. Poluição vai ser considerada a alteração de suas características, no caso aqui a característica que a gente está falando é a característica da água, né? Então tá, alteração das suas características por quaisquer ações ou interferências, sejam elas naturais ou então provocadas pelo homem. Existe poluição natural? Sim, existe poluição natural. Então, quando a gente está falando de poluição, a gente está falando que existe uma alteração ecológica, tá bom? A gente vai ter, então, que existe um certo prejuízo à vida e ao quê? Ao bem-estar daquelas comunidades locais, tá bem? Então, a gente tem uma alteração dos ecossistemas, a gente tem, então, casos de poluição. Vamos lá voltar para o quadro para diferenciar de contaminação. Contaminação, a gente vai chamar, então, né, a transmissão de substâncias ou micro-organismo nocivo à saúde pela água. A contaminação não implica necessariamente em um desequilíbrio ecológico. Como é que eu vou explicar isso aqui para vocês de uma forma simples? Eu acho que eu consigo, né? Pelo menos o meu papel aqui é esse. Às vezes a gente pode ter, por exemplo, que uma determinada área teve uma E. coli. Tá? A gente teve o surgimento de E. coli numa determinada área. Só que aquela E. coli não fez alteração nenhuma, tá bem? Não causou alteração nenhuma no ecossistema que lá estava estabelecido. Aquela água, então, ela está contaminada, mas ela não está poluída, tá ok? Nosso consumo daquela água pode ser problemático, tá certo? Porque ela está contaminada por E. coli. Beleza? Vamos falar de principais poluentes? Vamos lá. Principais poluentes aquáticos. Temos aqui poluentes orgânicos e biodegradáveis, poluentes orgânicos recalcitrantes ou então refratários, que são aqueles de difícil degradação,
Metais, a gente já falou um pouco de metais. Nutrientes, a gente já falou um pouquinho, né, de nitrogênio, já falamos também a respeito de quem mesmo, do fósforo, tá ok? Organismos patogênicos, falamos de vírus, bactérias, a gente falou de E. coli, tá bem? Sólidos em suspensão, a gente vai falar quando a gente estiver tratando a respeito das etapas de tratamento, o calor, que a gente já falou, e a radioatividade, que consiste em quê, né? Em elementos radioativos. Então, a gente tem para elencar para vocês as principais fontes poluidoras, também as principais poluentes aquáticos. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai focar em algo que eu acho bastante interessante, bastante pertinente, que é a questão de contaminação de aquífero. Vocês terão aulas a respeito de poluição, tá? Então vocês vão ter mais detalhamento sobre a questão de poluição, tá? Mas eu gosto de puxar o lado da aula para a gente discutir um pouquinho sobre contaminação de aquífero. Vamos lá para o quadro? Ó, o que nós temos aqui? Classificação contra a origem dos problemas de qualidade da água subterrânea. A gente vai falar de poluição de aquífero, a gente vai falar também de contaminação de poços, intrusão salina e de contaminação natural. O que a gente pode falar de contaminação natural? É o seguinte, a contaminação natural ela está relacionada à evolução química da água subterrânea, tá? Ela está ligada diretamente à dissolução de sais minerais, que pode ser agravado por contaminação antropogênica ou pela exploração excessiva das águas subterrâneas, tá bem? Então, a extração excessiva de água subterrânea pode aumentar a concentração, então, desses materiais na água, tá bem? Resultando em poluição natural, com uma contaminação natural, tá bem? Das águas subterrâneas. O que a gente tem como principais poluentes? Então, ferro, fluoreto, que a gente já falou do flúor, né? Sulfato de magnésio, arsênio, manganês, selênio e outros. Para vocês terem uma ideia de como isso é importante, há um caso muito emblemático que aconteceu no país Bangladesh. O que aconteceu em Bangladesh? Por ser um dos países mais pobres do mundo, né, a ONU ficou sensibilizada ao saber que as pessoas estavam tomando água poluída. O que eles fizeram? Foram lá de muito bom coração, fizeram a perfuração de centenas de poços e esses poços iriam então abastecer as comunidades locais, tá ok? Só que eles não fizeram análise química da água, não verificaram o que tinha naquela água. Num prazo de 20 anos, mais ou menos, as pessoas começaram a adoecer e muito. Casos de câncer tiveram um índice muito superior ao que era comum. Foram analisar então a água e descobriram que aquela água tinha uma contaminação natural por arsênio. Tá bem? Isso fica a dica para vocês, para você principalmente que acha que água subterrânea é água boa, calma lá. Tá bem? Se você é aquele cara que vê uma mina d'água próxima à beira de estrada e já vai tomando aquela água, acreditando que aquela água é de excelente qualidade, tenha calma, não se aveste, tá? Seja cauteloso quanto a isso, porque a gente tem, além da contaminação natural, a contaminação artificial também das águas subterrâneas, tá? Então não consuma água que você não sabe as características, que você não tem a qualidade físico-química daquela água já analisada, pois ela pode ser perigosa para a sua saúde. Tá bom? Falamos então a respeito da contaminação natural. Vamos lá para o quadro falar de contaminação de aquífero. Ó, vulnerabilidade das nossas águas subterrâneas. Então tá, o que a gente tem como causa, né, das nossas poluição de água subterrânea? Proteção inadequada dos aquíferos que são vulneráveis, tá? Contra as cargas antropogênicas e também os lixiviados das atividades urbanas e industrial. E a gente pode destacar também o intensivo cultivo agrícola. Aí a gente tem o seguinte, gente, ó, o que demonstra aqui? Como poluição do aquífero. Aqui no centro a gente está tendo vazamento do esgoto, alcançando o nível freático. A gente tem uma lagoa de água servida. Vamos pegar, por exemplo, uma água servida de mineração, tá bem? Com metais pesados. Também acabou fazendo o quê? Infiltrando e atingindo o freático. Depósito de rejeito sanitário ou lixo, também podendo vir a contaminar o freático. Logicamente que todas essas atividades podem ser realizadas sem que haja contaminação de aquífero, tá? O que a gente tem como contaminantes principais disso aí?
Nitrato, amônio, a gente já falou deles, cloreto, sulfato, bório, arsênico, alguns metais pesados como chumbo, por exemplo, carbono, hidrocarbonetos. A gente pode colocar um posto de combustível aqui, ó. E o posto de combustível, ele tem tanques enterrados que algumas vezes pode vir a causar vazamento. Pesticidas, tá bem? Então é isso que a gente tem para destacar a respeito de poluição do aquífero. É muito importante, então, que as atividades, principalmente as atividades urbanas, sejam monitoradas e que haja uma frequente, tá? Mas um frequente mesmo observação a respeito das atividades urbanas e os riscos que ele pode trazer para a contaminação do aquífero. Pessoalmente, isso eu já cheguei a ver, uma gigantesca fábrica, uma fábrica de lucros extraordinários, uma grande multinacional, que na sua planta industrial eles tinham um buraco dentro da fábrica, onde eles injetavam no subsolo tolueno. Tá bem? Tolueno é um dos componentes tóxicos da gasolina, para que você tenha uma ideia. Era uma indústria química, tá? Simplesmente eles injetavam tolueno no solo. Aquilo lá, invariavelmente, caía no freático, do freático iria para o rio. Tá, ok? Então, sempre ficar muito atento a esse tipo de situação. Algumas atividades, como a gente já falou de posto de gasolina, falar de uma atividade aqui em Londrina que houve um caso real de vazamento de diesel numa área receptora de diesel da cidade, no qual houve uma quantidade tão grande de emissão de diesel, que no córrego mais abaixo começou a minar óleo diesel, tá? Como o óleo diesel é menos denso que a água, ele corria pela parte de cima e começou a minar dentro do córrego, né? A gente tinha uma mina de diesel, tá? E uma limpeza de aquífero é sempre algo complicado, difícil de ser feita. Vamos continuar falando a respeito de poluição de aquífero? A gente vai falar de intrusão salina agora. Olha só que bonitinho que isso é. Ó, a água subterrânea salina, vocês estão vendo ela mais, o quê? Mais azulada, tá ok? O que vocês têm aqui? Um poço, ó, o poço colocado aqui, tá bem? Você tem um poço. Na hora que esse poço ele começa a bombear, vai formar o que a gente chama de cone de depressão. Lembra que a gente já falou do cone de depressão? Acho que foi na primeira aula que eu acho que a gente falou, ou na segunda, não me recordo mais, tá bem? Vai formar um cone de depressão. Se esse cone de depressão chegar até a água salgada, ele vai começar a bombear água salgada, tá? Ele vai começar a bombear água salgada, aí a gente vai ter uma contaminação, né? A gente vai ter uma introdução de água rica em NaCl, que também pode vir a estar contaminada com alguns patogênicos, tá bem? É isso aí que a gente chama de intrusão salina. Obviamente, intrusão salina é algo que traz risco apenas àquelas pessoas que moram em regiões litorâneas, tá? Então, se você é de região litorânea, costuma consumir água de poço, saiba que o excesso, a superexploração dessa água subterrânea pode vir a causar o que a gente chama de intrusão salina, trazendo o quê, né? Uma não potabilidade daquela água subterrânea, tá ok? Excessos de poços também vão fazer o quê? Rebaixamento, né, do cone de depressão, uma junção de dois cones de depressão vai fazer o rebaixamento do freático e com isso a gente tem a maior possibilidade de fazer o quê? De termos a intrusão salina. Vamos lá falar do último que a gente tem para falar agora, que é quem? Contaminação por poços. O que vocês têm aqui é o seguinte: a diferença entre um poço, uma obra de engenharia, e um buraco no solo, tá? É mais ou menos, do ponto de vista médico, a diferença de uma facada e de um corte feito com bisturi por um cirurgião, tá bem? Seria o poço cacimba, a facada, e o poço tubular profundo seria o quê? Seria nossa incisão cirúrgica, né? Não custa nada relembrar Vossa Senhoria de que isso aqui, para ser um poço... me fugiu a palavra agora, poxa? Artesiano, me lembrei, tá? Que isso aqui não é um poço artesiano, ao menos que o poço seja jorrante. O poço está jorrando? Não está, então ele não é artesiano. É o quê? Poço tubular profundo. E o cara que está do lado dele, poço cacimba ou poço caipira. Gente, o negócio aqui é o seguinte: repara que esse pocinho aqui, ó, ele tá todo encamisado, ele tá encapsulado, a gente tem esse tubo aqui, ó, que isola ele, tá bem? Do que? Ele isola
da parte do solo, tá bem? Ou do lençol freático que a gente tem aqui, tá bem? Ele simplesmente isola, tá? O que a gente tem aqui no Poço Cacimba? Gente, determinados poluentes podem infiltrar, chegar aqui e acabar fazendo o quê? Tá? Chegando até o poço. Resultado disso aí, a gente pode ter, né? Isso demonstra a vulnerabilidade das águas subterrâneas, podendo resultar no quê? Em problemas, principalmente relacionados a patógenos, tá? Se a gente tem, por exemplo, uma determinada atividade ali, como por exemplo uma pocilga, criação de frango, por exemplo, a gente pode ter o quê, né? Que a água da chuva acaba solubilizando alguns materiais que acaba adentrando no solo e pode vir a contaminar o aquífero via poço, tá bem? Então era isso que a gente tinha para falar a respeito de contaminação de aquífero. Espero que vocês tenham adorado falar sobre contaminação de aquífero, porque agora a gente passa para outro assunto. Vamos lá no quadro de novo? Outro assunto, mas não assim tão longe quanto do que a gente está falando, né? Vamos ser bem claros quanto a isso. Nós estamos falando agora a respeito de eutrofização. Eutrofização é um fenômeno causado pela alta concentração de nutrientes, tá bem? A gente está falando aqui, ó, de fósforo ou de nitrogênio, tá ok? Ele vai estar falando de NPK, tá beleza? E a gente tem o seguinte, ele provoca o aumento excessivo das águas. Há pouco tempo, falávamos a respeito do seguinte: se porventura nós temos a introdução excessiva de compostos orgânicos na água, também aquilo lá se transforma em nutrientes. Se transforma em nutrientes, vira um cenário excelente, mas é maravilhoso para a proliferação da vida, principalmente das algas. E elas proliferam, que é uma beleza, tá ok? E elas se proliferam muito. E quando elas se proliferam muito, ela acarreta numa quantidade, né, expressiva de problemas aquelas águas, né? Vamos lá para o quadro ver quais são? Aí, a gente vai ter o aumento da biomassa, tá? E o aumento dessa biomassa vai provocar a diminuição de OD na água, tá? De oxigênio dissolvido na água. Se diminuir o OD, a gente vai ter, então, um aumento da DBO e também da DQO, tá ok? Então é isso que nós temos. A gente vai ter então que isso provoca a morte de muitos organismos e a diminuição da qualidade da água. Vamos passar para o próximo slide? Ó, é isso aqui que a gente tem esquematicamente. Excesso de nutrientes, tá bem? Esse excesso de nutrientes vai ter aumento da biomassa. Esse aumento de biomassa vai impossibilitar a entrada de luz, tá? Vai diminuir a capacidade de entrada de luz e vai impedir, portanto, a fotossíntese, tá bem? Vai diminuir, então, a possibilidade de fotossíntese. A gente vai ter, então, a redução da aeração, diminui o oxigênio dissolvido, né? Resultando em morte de organismos sensíveis. Aí a gente vai ter aqui, ó, aumento da demanda bioquímica de oxigênio e a construção agora de ambientes anaeróbios, ou seja, onde não há mais a possibilidade da respiração acontecer por oxigênio. Fim de tudo, vai ter predomínio de bactérias anaeróbias. A gente falou que então, né, a gente vai ter uma condição anaeróbia, então as bactérias anaeróbias, elas conseguem se proliferar. Predomínio de bactérias anaeróbias e facultativas no fundo do lago. Ocorrência de uma estreita camada superficial de algas e também de macrófitas. Próximo slide, por favor. Ó, aqui a gente tem um estágio bem avançado de eutrofização, né? Dá para perceber a quantidade, não é verdade? Mas a quantidade de alga que está na mão aí do indivíduo e conforme e os resultados, né, deletérios que isso pode causar aos ecossistemas, tá bem? Então, gente, a gente pode ver, né, a questão dos nutrientes sendo lançados na água, a priori, parece ser algo muito interessante. Ó, você vai aumentar a vida na água. Ok, só que a gente vai ter a proliferação, a gente vai quebrar o clímax, tá bem? Daquela comunidade, daquele ecossistema. E quando a gente acaba rompendo com esse clímax, a gente resulta em alguns efeitos. Um dos efeitos, no caso aí, então, vai ser a proliferação excessiva de algas e a partir dessa proliferação excessiva de algas, a gente vai ter diminuição também da vida nesse lugar. Por que vai ter diminuição da vida nesse lugar?
porque não vai ter mais condição das algas mais profundas, né, do fundo do lago fazerem a fotossíntese, tá certo? E a gente vai começar a ter a diminuição do oxigênio dissolvido na água, resultando na mortandade de peixes e por aí vai. Tá bem? Logicamente que uma água daquela eutrofizada, ela não traz uma característica interessante. Em áreas turísticas é extremamente prejudicial, né? Se você tem uma área turística que depende de um determinado lago para sobreviver, e esse lago está eutrofizado, com certeza você vai ter uma redução do número de turistas, tá ok? Então fica aí. O que pode lançar? Aí é importante. Quem que pode lançar nitrogênio e fósforo suficiente para causar eutrofização? Lavouras, tá bem? Nossa uso agrícola do solo pode resultar no quê? Em contaminação. Quando a gente falou na primeira aula a respeito do conceito de bacia, é importante retomá-lo agora para a gente conseguir entender isso. Se você tem seu Zé tem um sítio e o sítio do seu Zé ele usa fertilizantes ricos em fósforo e rico em nitrogênio. Se só o seu Zé em toda a bacia hidrográfica utiliza isso aí, dificilmente a gente vai ter problemas relacionados ao quê? A proliferação de algas. Mas pensa numa bacia hidrográfica que, via de regra, a economia é dependente da agricultura. E todo mundo utiliza, né, adubos químicos ricos em nitrogênio e rico em fósforo. Resultado disso aí, quando chove, a gente vai ter a infiltração dessa água, tá ok? Rica nesse material, que por subsuperfície vai acabar chegando ao rio, e a gente, por escoamento superficial, também vai ter a chegada desse material até o rio. Resultado disso aí, a gente tem um cenário propício para que ocorra a eutrofização. Dejetos também, esgoto também favorece a proliferação de algas, tá ok? Então é isso que a gente tem, são esses os cenários que nós temos para dizer a respeito da eutrofização. Vamos continuar nossa aula? Vamos lá para o quadro falar de autodepuração. Autodepuração diz respeito à capacidade que o meio aquático tem de se recuperar após receber uma descarga de poluentes. É um processo, anota aí, natural, tá bem? No qual as cargas poluidoras de origem orgânica lançadas em corpos d'água são neutralizadas, tá? Naturalmente, então, há essa neutralização. Então, gente, é importante que você guarde essas ideias que estamos começando a construir. A autodepuração é um processo natural e muito importante, tá bem? Nós temos casos de rios que são poluídos em determinado ponto e a jusante, ele não é mais poluído. O que aconteceu? Milagres da natureza? Não. Processo de autodepuração, tá bem? Que permite que ele seja, né, restabeleça, vamos assim dizer, restabeleça umas condições próximas daquela que ele tinha antes de entrar em contato com determinado contaminante ou poluidor. Vamos voltar lá para o quadro, que tem mais coisas para a gente ver? É um fenômeno, ó, isso aqui é importante, hein? É um fenômeno de sucessão ecológica. Sucessão ecológica, em que o restabelecimento do equilíbrio no meio aquático é realizado por mecanismos essencialmente naturais. Vamos lá passar para o próximo aqui que tudo vai ficar mais claro. Ó, o que a gente tem aqui? Nesse ponto aqui, que eu estou marcando uma seta, a gente tem, então, o que é chamado de zona de águas limpas, onde a gente tem uma vida aquática superior, tá bem? Um estabelecimento completo de um ecossistema, tá? O que nós temos aqui? De tracejado, a gente tem o oxigênio dissolvido, tá? Aqui embaixo tem uma linha preta, onde estou marcando de vermelho, que diz respeito a DBO. Temos uma fonte poluidora aqui em cima, tá bem? Então a gente tem uma área que a gente chama de zona de degradação. Dá uma olhada na DBO explodindo, ó. DBO explode, bum. Fica cheia, tá ligado? O que acontece com o oxigênio dissolvido? Ele começa a decair rapidamente. Então a DBO cresce, decai o oxigênio, né, dissolvido. Depois a gente vai ter uma área que é chamada de zona de decomposição ativa, onde a gente vai ter principalmente bactérias e fungos anaeróbios. O que acontece? A DBO começa a cair e o oxigênio chega no seu nível zero, tá bem? E ele começa a se restabelecer. Na zona de recuperação a gente tem o quê? A DBO, ela cai ainda mais e o OD começa a se recuperar. Até a gente chegar na zona de água limpa, no qual o oxigênio se restabelece e a DBO se restabelece aos níveis, tá?
anteriores. Importante que vocês tenham em mente que esse processo ele é 100% natural, tá bem? Ele é 100% natural. O que mais que a gente tem de importante para falar a respeito disso? Que vou pegar um exemplo de um rio muito famoso que existe na cidade de São Paulo, né? Que é o rio Tietê. O rio Tietê atravessa a cidade de São Paulo e ele corre no sentido sudeste-noroeste do estado de São Paulo. Na capital paulista, ele recebe uma gigantesca carga de poluentes, tá bem? Dejetos, efluentes industriais, ele recebe uma quantidade gigantesca de materiais que acabam fazendo dele um dos rios mais poluídos do nosso país. No interior do estado de São Paulo, onde o rio Tietê passa, ele tem condições em alguns pontos de balneabilidade, você pode nadar nas águas do Tietê. O que aconteceu? Alguém limpou o Tietê? Não, ninguém limpou o Tietê. Foi o processo de autodepuração que fez isso, tá bom? Só para a gente fixar, a autodepuração ela se realiza por meio de processos físicos, tá? Que é a diluição, importantíssimo, a diluição e também a sedimentação. Processos químicos, que são, como por exemplo a oxidação, e processos biológicos, tá? Então, recapitulando, a gente tem que a autodepuração se realiza por meio de processo físico, diluição e sedimentação, químico, oxidação e biológicos, tá bem? A matéria orgânica biodegradável é consumida pelos decompositores aeróbios, tá? Durante a decomposição, há uma diminuição do O2, como a gente viu naquele slide anterior, né? E aumento da DBO, tá certo? A gente pode dividir em duas etapas o processo de autodepuração. Primeira etapa, processo de decomposição. A decomposição, então, que ocorre por micro-organismos decompositores e quando os decompositores terminam sua tarefa, a matéria orgânica ela foi estabilizada ou então mineralizada, né? E, então a gente não tem mais compostos biodegradáveis, tá? Os micro-organismos degradaram toda a matéria biodegradável. Partimos então agora para a nossa segunda etapa. Segunda etapa, que é a recuperação do oxigênio dissolvido ou então etapa de aeração, tá bem? Temos duas fontes de incorporação de oxigênio à água, a fotossíntese ou então a atmosfera, tá bem? A fotossíntese a gente já falou, né? A partir do processo de transformação de material inorgânico em orgânico, as plantas absorvem seu alimento, formando glicose e liberando para o ambiente oxigênio, tá bem? Então tá. A atmosfera, ela pode introduzir oxigênio à água a partir de turbulências, tá ok? Então, o que a gente quer dizer com turbulência? Se a gente tem um rio pedregoso, tá bem? A gente tem maior facilidade de aeração, ou cachoeiras também tem maior possibilidade de aeração das águas, tá? Então, a gente dividiu então, o processo de autodepuração em dois, fase de decomposição e fase de recuperação de oxigênio dissolvido, tá? Vamos dar uma pausinha agora, já que eu já falei bastante até o exato momento. A gente entra para o nosso momento de pergunta agora e daqui a pouquinho a gente retoma para discutir as questões de Vossa Senhoria.
A gente está aqui retornando, então, pessoal, tem bastante questão, tem questões importantes, interessantes. Infelizmente, a gente não tem como responder todas. Para aqueles que se acharam lesados pelo professor não responder a sua questão ao vivo, estou à disposição, tá? Tanto no ambiente colaborar, quanto também no e-mail, para responder, né? A gente dá continuidade a essa aula, na verdade, não é responder perguntas, para a gente possa continuar a aula. Qual que é meu e-mail? Para quem não sabe, é Thiago, Thiago, tá? 2@unopar.br. Repetindo, Thiago com TH, 2@unopar.br. Tá? Estou completamente à disposição de vocês, envie todas as dúvidas que a gente vai trabalhando, tentando fazer o melhor serviço possível para o seu aprendizado, tá bom? Então vamos ver aqui algumas questões. Iporá, a gente tem aqui de Goiás. Professor, fale sobre água mineral e sua composição. E também saber se uma região rica em urânio há algum estudo indicativo do aumento do índice de câncer nos seres humanos, pois nossa região é rica nas duas situações. Valeu, professor, valeu, Iporá. Gente, seguinte, água mineral. A água mineral ela é considerada, tá bem? A água mineral, quando ela tem propriedades específicas, tá bem? Que são consideradas terapêuticas. Nossa legislação tem uma grande e vasta possibilidade de introdução de águas enquanto terapêuticas. Ela precisa ter algum mineral saliente, como por exemplo bicarbonatos, tá? Ela pode ter alguns elementos que vão caracterizá-la como propriedade terapêutica. A água mineral, como a gente estava falando, ela pode, precisa de análise. Uma água mineral, para ser envasada, ela não pode ter tratamento. A gente pode ter água tratada sendo envasada? Pode, mas ela não enquadra como água mineral. Aí vocês perguntaram, a respeito das características naturais, se ela pode ter uma relação direta com casos de câncer. Pessoal de Iporá, eu não sei, tá? Beleza? Eu posso até estudar sobre isso para a gente conversar mais para frente. Eu desconheço alguns estudos que dizem a respeito da quantidade de minerais da água da região de vocês e o aumento da incidência de câncer. Mas é o seguinte, a gente tem o quê? Que em determinados lugares há uma incidência maior de câncer que é decorrente das condições naturais daquela água, tá bem? Então, como a gente teve, por exemplo, o caso de Bangladesh, que a gente falou que era rico em arsênio, tá? Beleza? Espero ter respondido a questões de vocês. Ceabra, na Bahia. A água salobra é uma água que podemos classificá-la como dureza ou salinidade. A água salobra, na verdade, ela na CONAMA 357 vai ser aquela que está com salinidade entre 0,5 e 30 por mil, tá bem? Então, a gente não tem uma direção, uma ligação direta entre esses requisitos, tá ok? Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Professor Thiago, sou eu mesmo. Poderia falar um pouco sobre a contaminação de fármacos na água e como essa questão da legislação em relação à nossa contaminação hídrica? Acho que eu li rápido, né? Lê de novo. Professor Thiago, poderia falar um pouco sobre contaminação de fármacos na água e como está essa questão na legislação em relação à nossa contaminação hídrica? Até onde eu sei, pessoal de Três Lagoas e Ré do Brasil, não existe nada na nossa legislação que fala a respeito de contaminação de fármacos na água, mas a gente tem que levar em consideração que grande parte dos remédios que a gente consome, tá? Eles vão parar dentro das galerias de esgoto porque o organismo não absorve todo o medicamento. Grande parte do medicamento são expelidos via urina, via as fezes, e isso a gente tem o seguinte, que acaba resultando, numa contaminação da água, e essa água muitas vezes, o tratamento do esgoto e o uso dessa água a jusante, muitas vezes se dá com esse material, tá bem? É muito importante que a gente leve em consideração o quê? A diluição. A diluição vai mitigar, vai diminuir o problema relacionado a isso aí. Espero ter solucionado as questões que nós tínhamos para agora, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas no decorrer da aula, pode mandar aqui para mim ao vivo que a gente vai discutindo. Temos mais um tempo de aula, tá? E a gente vai dar andamento aos nossos conhecimentos a respeito agora de tratamento de águas residuais. Vamos lá para o quadro? Tratamento preliminar. A gente vai dividir em 4 fases de tratamento: preliminar, primário, secundário e terciário. O tratamento preliminar é também chamado de pré-tratamento. Eu acho que eu vou voltar aqui, antes da gente dar continuidade, para destacar algo importante para vocês, que eu atravessei o tempo e fui direto para o quadro. Estava com saudade para o quadro, fazia tempo que eu não ia. Ó, a questão é a seguinte:
A gente vai atrapalhar não, né? A gente vai trabalhar. Tratamento de águas residuais, tratamento primário, pré-tratamento, tratamento primário, tratamento secundário e tratamento terciário. Nosso objetivo é o seguinte, fazer com que você compreenda que existem determinadas condições de lançamento de efluente em determinados corpos hídricos. O que eu quero dizer com isso? Para você mandar um efluente para um determinado corpo hídrico, você precisa que ele tenha determinadas qualidades, determinadas características. O tratamento de águas residuais, ele visa fazer o quê? Deixar esse efluente com os parâmetros necessários, parâmetros exigidos. Quem que exige? CONAMA 357, tá? Que a gente já trabalhou. CONAMA 430, que altera a 357, tá bem? Lá a gente tem as condições, então, de fazer o quê? De lançamento de efluentes em rios de classe 1, 2, 3, 4. Lembra? E classe especial não pode lançar, tá bem? Então é isso que a gente precisa saber. O que a gente vai fazer? A gente vai caminhar pelas etapas do tratamento, tá? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar de forma geral quais são as principais etapas de tratamento. Dependendo da qualidade do efluente, você vai utilizar uma ou outra etapa. Dependendo da característica do efluente, você vai precisar passar por todas as etapas, tá? Então fica aí para vocês, saiba o seguinte, vai trabalhar com tratamento de efluente? Primeira coisa a ser feita é conhecer muito bem o efluente que vai ser lançado, tá bem? Porque a partir do conhecimento do efluente, você vai estabelecer quais são os padrões de tratamento. Ah, professor, eu tenho efluente X que eu quero mandar para o rio. O que eu faço? Vai pesquisar, tá bem? Senta na cadeira, vai ler livro, vai se atualizar a respeito disso aí. Você vai estudar qual é a melhor forma de tratamento para determinado efluente. Tá ok? Vai depender de você estudar com muito carinho isso aí e chegar às suas conclusões, beleza? Vamos lá para o quadro fala pré-tratamento então. Vamos lá. Aí, fomos. Pré-tratamento. O que nós temos aí? Seguinte, tratamento preliminar ou pré-tratamento. Ele consiste somente em processos físicos e que basicamente remove os sólidos em suspensão, os sedimentáveis e flutuantes através de processos físicos, única e exclusivamente físicos, como por exemplo, gradeamento, aí a gente pode usar grades grosseiras, grades médias ou grades finas, peneiramento, tá ok? Caixa de areia e caixa de gordura e óleos. Vamos dar uma olhadinha em desenhos. Vamos lá, desenhos não, são fotinhas. Gradeamento, aqui temos exemplo de gradeamento, tá? O que nós temos aqui, ó? A água ela vai passando por essas grades, que eu tô pintando de vermelhinho, tá? E os materiais, os sólidos, vão ficando presos a essas grades, então você já separa. É muito importante, tá, que vocês tenham em mente o seguinte, que o pré-tratamento tem como um dos seus objetivos a proteção da planta de tratamento, já que você está retirando esses materiais mais grosseiros, tá ok? Aqui do lado a gente tem uma caixa separadora de água e óleo. Entra o afluente por aqui, onde eu fiz setinha, tá ok? A água, ela é mais pesada do que o óleo, ela vai passar por essas chicanes para perder velocidade e o óleo vai aqui por cima, tá? O óleo vai ficar depositado nessa caixinha e a água segue para cá. O que faz com o óleo? Depende, tá? Se for, por exemplo, óleo automotivo, óleo queimado, a gente tem que fazer o seguinte, recolher aquele óleo, armazená-lo, tá bem, numa maneira correta e dar a destinação correta. Que tipo de destinação ela é correta para esse óleo? Recicladoras de óleo. Ah, professor, existe recicladoras de óleo? Sim, existe recicladoras de óleo que vão fazer um trabalho fundamental. Pode ver em locais onde realizam troca de óleo que o pessoal armazena. Se não faz isso, está fazendo errado, tá? Eles armazenam o óleo num tambor e esse tambor ele é comercializado com as empresas recicladoras de óleo. Tranquilo? Pré-tratamento, então só o quê? Só, então, propriedades, só mecanismos físicos, tá bem? Isso aí. Se o efluente, digamos que já ficou numa condição excelente para lançamento num determinado curso hídrico, beleza, acabou o tratamento, manda ele embora. Mas se porventura o seu efluente ainda não tem condições, partiremos para o tratamento primário. Vamos lá para o quadro? Fomos ao quadro.
Tratamento primário. Tratamento primário. Consiste em quê? Remoção de sólidos dissolvidos e sólidos em suspensão. Pode ser removido até 50%, olha só que maravilha, dos sólidos em suspensão. Por exemplo, a gente tem como resultado aqui o quê? Coagulação, floculação e a sedimentação. Vou pedir para passar para o próximo slide. Gente, a coagulação, floculação, que nós temos aqui à esquerda, é feita normalmente com hidróxidos insolúveis de ferro e alumínio, tá bem? Então, ferro e alumínio são utilizados para fazer a floculação. Nisso aí a gente tem o seguinte, a gente vai ter formação de floquinhos, olha só que beleza de floquinhos. A gente vai formar floquinhos, que vai ficar muito mais fácil fazer a remoção deste material a partir da construção desses flocos do que anteriormente, quando ele estava dissolvido na água, tá? Sedimentação, a gente tem que todo o material sedimentado na forma de lama, tá bem? Vai formar um resíduo e esse resíduo vai precisar de um tratamento adequado, como, por exemplo, um processamento na fabricação de argilas refratárias, tá ok? Então é isso que nós temos aí, já falamos de pré-tratamento, já falamos de tratamento primário, tá bem? Então a gente tem, né, a gente viu os processos físicos do pré-tratamento e a gente viu que então aqui no tratamento primário nós temos o seguinte, né, a coagulação, floculação e a sedimentação. Se porventura seu efluente ficou em condições de lançamento, beleza, um abraço para o efluente, lança ele, tchau, tchau. Caso ainda haja necessidade de melhoria do tratamento, a gente passa para o tratamento secundário. Vamos lá para o quadro de novo. Tratamento secundário consiste no processo, biológico. Agora ele é biológico, simplesmente biológico, aonde a matéria orgânica vai ser consumida pelos nossos queridos amigos micro-organismos, tá? Agora só tem um O na nova ortografia brasileira, ou na nova ortografia portuguesa, tá bem? Os micro-organismos, então, consomem este material. Aí a gente vai ter processos aeróbios, que é o lodo ativado, e processos anaeróbios. Vamos lá para o próximo slide. Olha que bonitinho que a gente aí. A gente tem uma resumida planta, né? De o quê? De tratamento. A gente tem aqui, ó, à esquerda, a entrada do afluente, que vai para um tanque de clarificação, que desse tanque de clarificação é passado para um tanque de aeração. Por que tanque de aeração? Porque a gente está falando, né, de quê? De processos aeróbios. Se é aeróbio, há necessidade do quê? De oxigênio. Por isso que a gente vai aerar, tá bem? Então tá. Depois ele passa para um decantador. Desse decantador a gente vai ter que aqui embaixo parte do lodo, tá? A gente fala lodo ativado, tá bem? Lodo ativado é o quê? É o lodo com matéria orgânica em suspensão formando floquinhos biológicos, tá? Dentro desse lodo, parte vai ser descartado se tiver uma produção excessiva desse lodo e outra parte vai ser reciclada, vai utilizada aqui, porque são micro-organismos, tá bem? Eles podem ser reutilizados, não uma forma de reciclagem pura e unicamente, tá? Mas por qual motivo isso é feito? Pelo seguinte, porque esses micro-organismos, se eles não forem reciclados, eles vão ter que ser utilizado outra cepa desses micro-organismos, tá? Então eles utilizam a mesma que já estavam ali sendo utilizada. O que mais que a gente tem para falar? O lodo descartado. Pode voltar ali, pode voltar para mim aqui. Oi. Ó, o lodo descartado. O que você tem que fazer com isso? Ó, você tem que fazer o quê? 3 alternativas para ele. Ele vai para tratamento, tá bem? O lodo excessivo. Ou ele vai ser incinerado, ou ele vai para aterro, ou ele vai ser utilizado como fertilizante. Ele vai ser utilizado como fertilizante se ele for rico em matéria orgânica não degradada. Ele vai ser mandado para um aterro caso ele tenha organismos patogênicos. E ele vai ser incinerado caso ele tenha metais tóxicos, tá bem? Então esses são os destinos finais do lodo, tá bem? Vamos voltar lá para o quadro? Nós temos agora aí um reator anaeróbio, tá? Onde a gente vai ter o uso de bactérias anaeróbias para a degradação da matéria orgânica. Dá uma olhadinha aí, que belezinha, nós temos isso aí. Ó, estão vendo essas bolinhas? Então tá, vamos lá. Bolinha entra, tá? Efluente, onde a gente vai ter a saída do efluente e escape de gases, tá? Então entra por aqui, pausei. As bolinhas, beleza? Aqui a gente vai ter o excesso de lodo, que você já sabe o que fazer com o excesso de lodo. A gente vai ter a saída do efluente
neste ponto aqui, e saída de gases aqui em cima, tá? A gente tem como vantagem, então, do uso de processos anaeróbios, um baixo custo de implantação e de operação, a produção do biogás. Esse biogás aqui, então, ele pode ser utilizado, né, como combustível. A gente tem também, ele ocupa pouco espaço e tem baixa produção de lodo. Aqui uma foto de um reator anaeróbio de fluxo ascendente, um RAFA, reator anaeróbio de fluxo ascendente. Tranquilo, então? Já fizemos nosso pré-tratamento, já fizemos o tratamento primário, já fizemos o tratamento secundário, tá bem? Então a gente viu já o tratamento, pré-tratamento só físico, o primário físico-químico, o secundário biológico, anaeróbio e aeróbio, tá bem? E agora a gente passa para o seguinte, nosso efluente ainda não está em condição de ser lançado. Então a gente fala de tratamento terciário, tá? Tratamento terciário é também chamado de tratamento avançado. Ele tem como objetivo o quê? Remover os poluentes e contaminantes que não foram retirados dos tratamentos anteriores, aqueles que permaneceram após os tratamentos anteriores, tá? Então não é sempre que a gente vai precisar. O que pode ser? Ó, sólidos suspensos, pode ser matéria orgânica, nutrientes, ó, fósforo e nitrogênio aqui de novo, sais inorgânicos, micro-organismos patogênicos, metais pesados, compostos químicos, orgânicos e inorgânicos, tá bem? Fazer o seguinte, vamos para a próxima. Ó, a gente tem aí um sistema simplificado de remoção, tá bem? Do fósforo. Por que a gente vai trabalhar fósforo? Lembra da eutrofização? Para evitar a eutrofização. O que a gente tem? Entrada do afluente, ele entra num tanque anaeróbio. Se ele é anaeróbio, a gente tem o que então? Sem presença de oxigênio livre, tá? Depois a gente passa para um tanque anóxico. O que é um tanque anóxico? É aquele sem nenhum oxigênio. Por exemplo, aqui pode ter CO2, tem oxigênio. Aqui, oxigênio, no way, sem oxigênio nenhum. Depois do tanque anóxico, ele é levado para um tanque aeróbio, setinha invertida aqui, tá? Mata essa setinha. Vai ser enviado para um clarificador. Parte do lodo vai ser reciclado e volta para o processo, parte desse lodo é descartado e nós temos aqui um efluente digno para ser lançado sem fósforo. Vamos dar uma olhada no próximo. Quem temos aqui? Agora o nitrogênio. A importância do nitrogênio é a mesma da importância do fósforo, né? Evitar problemas relacionados à eutrofização. Vamos lá, entrada de afluente para um tanque aeróbio de nitrificação. O que significa isso? Ele vai transformar esse cara aqui, o amônio, nesse cara aqui, que é o nitrito, e depois vai transformar esse cara aqui em nitrato, tá bem? É isso que ele vai fazer, tá bom? Então o tanque aeróbio de nitrificação vai transformar, então, amônio em nitrito, nitrito em nitrato, tá? Depois ele vai ser lançado para um tanque anaeróbio para denitrificação, para a produção de nitrogênio molecular, tá? Que esse aqui pode ser mandado para a atmosfera, um balbal, vai para a ATM, feliz de tudo. E depois o efluente é passado por um clarificador, parte do lodo é reciclado, parte é descartado e nós temos o efluente livre para seguir sua vida, tá bem? Vamos falar de mais um? Olha só que bonitinho esse. Obrigado, Johnny. Olha só que nós temos. Seguinte. Processo de separação por membranas. O que nós temos aqui, gente? Ó, microfiltragem, ultrafiltração, nanofiltragem e osmose inversa. Na microfiltragem, a gente vai ter aqui bactérias, por exemplo, que ficou aí, esses bichinhos peludos, tá? São retidos pela essa película. Na ultrafiltração, a gente vai ter, ó, a ultrafiltração vai ser o próximo, aí, ultrafiltração, macromoléculas e vírus, elas são retidas nesse processo, tá? Depois, passando ali para a ultrafiltração, a gente vai ter nanofiltração, que são retidas moléculas menores. E a osmose inversa, onde o solvente é separado do soludo por uma membrana semipermeável, a gente vai ter a remoção de íons e moléculas menores também, tá? Se o seu efluente tiver já de acordo com os parâmetros, tá? Você já pode lançá-lo
em determinado corpo d'água, tá? A gente já viu formas de pré-tratamento, tratamento primário, tratamento secundário, tratamento terciário. Dentro do tratamento terciário, a gente já viu um esquema simplificado de remoção de fósforo, um esquema simplificado de remoção de nitrogênio e também um esquema do quê, né? De separação por membranas. Só falta uma coisinha para a gente falar, que a gente vai lá agora, falar de desinfectação. Ó, desinfecção tem como objetivo a retirada de organismos patogênicos. Aí a gente vai usar para matar patogênicos cloro, ozônio ou então radiação ultravioleta. Depois de tudo isso que falamos, a gente vai fazer um gancho com a aula passada e faremos uma atividade. Vamos lá para a nossa atividade. A atividade consiste no seguinte: relacionar a importância do tratamento de efluentes líquidos com a classificação de corpos hídricos segundo o uso preponderante. Resolução CONAMA 357/2005. 2, 3 minutinhos e a gente volta.
Está retornando aqui então, pessoal, para discutirmos nossa atividade que perguntava da relação do tratamento de efluentes com a CONAMA 357. E o Polo de Maravilha de Santa Catarina teve uma resposta bem legal. Colocou que na resolução CONAMA 357 de 2005 existe uma tabela de valores que permite até certo valor de uma demanda por elemento. Se uma indústria não fizer o tratamento correto antes do despejo das águas que foram utilizadas, pode haver multa, tá? A gente vai ter estabelecimento, então, do que, né? Dos corpos de água segundo o seu uso preponderante na CONAMA 357 e a CONAMA 357 junto com a 430 que altera a 357, ela vai fazer o quê? Vai estabelecer os padrões de lançamento de efluentes, tá ok? Então, fique bastante esperto com essas resoluções da CONAMA e com as etapas de tratamento. O que a gente faz agora? A gente se prepara para a nossa aula atividade, tá? Então a gente está terminando a nossa teleaula aqui, espero a presença de todos na nossa aula atividade e eu queria desejar a todo mundo, né, uma boa noite e agradecer a todo mundo que fez essa aula ser possível, tá ok? Agradeço a todos, um forte abraço e até daqui a pouco.